tempo todo em tuas mãos. Calmo e seguro estou por confiar em ti. Das nova vida, mudas minha história. Meu coração te dou, faze-o firme em ti. Tens meu tempo todo em tuas mãos. Calmo e seguro estou por confiar em ti. Das nova vida, mudas minha história. Meu coração te dou, faze-o firme em ti. Queridos irmãos, Davi, o rei Davi, escreveu diversos salmos e um deles foi o Salmo de número 51. No versículo 15 desse salmo, Davi assim diz: Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Davi pediu ao Senhor que ele pudesse alegremente proclamar o seu louvor ao seu Pai, ao seu Deus. Da mesma forma, a maravilhosa graça estendida a nós por Cristo nos chama a louvarmos e adorarmos o nome de Deus neste dia. Por isso, nós estamos alegres. Por isso, nós nos reunimos em nome do nosso Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Assim, nós queremos louvar a Deus com a música Fonte Eterna de Amor, que transbordas de bondade. Fonte eterna de amor, que transbordas de bondade, te derramas em favor de toda a humanidade. Vem me dar a tua mão e conduz a minha vida nestes tempos de aflição. Concede-me guarida sob a luz do teu olhar. Sigo em paz a minha estrada, pois eu sei que vais guiar cada passo da jornada. Vem, Senhor, me carregar nos momentos de cansaço, caso eu venha tropeçar, que eu caia em teu abraço. A segunda carta de Paulo a Timóteo nos lembra o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Por meio do ouvir da palavra de Deus, somos capacitados e moldados através do agir do Espírito Santo em nossa vida. Nesse dia, Deus quer mais uma vez falar conosco. E Ele o faz por meio do livro do Novo Testamento, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 36 a 43, que assim nos dizem. Na cidade de Jope, havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita. Este nome em grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo bem e ajudando os pobres. Naqueles dias, Dorcas ficou doente e morreu. Levaram o corpo dela e depois o puseram num quarto do andar de cima. Jope fica perto de Lida. Quando os seguidores de Jesus
Em Jope souberam que Pedro estava em Lida. Enviaram 2 homens para levar-lhe o seguinte recado: por favor, venha depressa até Jope. Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele, chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito quando ainda vivia. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto e em seguida se ajoelhou e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e quando viu Pedro, sentou-se. Pedro pegou-a pela mão e ajudou-a a ficar de pé. Em seguida, chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, e a entregou a eles viva. As notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. E Pedro ficou lá muitos dias na casa de um curtidor de couros chamado Simão. Até aqui a palavra. Assim como tu estás, te convido para um momento de oração. Pai querido, como é bom poder saber que tu estás conosco, poder saber que tu ouves o nosso clamor e o nosso louvor. Tu sabes, Senhor, o que se encontra em nossas mentes e em nossos corações. Pedimos-te, ó Pai, aquieta-nos, acalma-nos, ensina-nos a deixarmos tudo de lado e ouvirmos aquilo que tu tens para nos dizer neste dia. Que o teu Espírito Santo abra nossos olhos e nos dê discernimento para aquilo que hoje tu tens a nos ensinar. Assim, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Nos preparando para a mensagem deste dia, queremos acompanhar a música Nem Só Palavra é Amor. Nem só palavra é o amor, é palavra unida à ação. Jesus veio ao mundo, amor encarnado por todos nós. Nem só palavra é a paz, é palavra unida à ação. Jesus deu a vida, o sangue da aliança, o signo da paz para o mundo infeliz. Nem só palavra é esperar, é palavra unida à ação. Jesus ressurgiu, ó sinal da esperança por todos nós. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Santo Espírito esteja com cada uma de nós. Refletindo sobre esse texto de Dorcas ou de Tabita, ainda vou falar um pouco sobre este nome, me veio a primeira pergunta: qual foi uma mulher que impactou a minha vida? Ou, indo além, quais são as mulheres que impactaram a minha vida? Queria que você agora parasse e pensasse assim, pelo menos 2 mulheres que foram mulheres muito importantes na sua vida. Eu fiz essa dinâmica já com alguns grupos e é muito interessante que, como tem pessoas que nos inspiram, tem pessoas que nos ajudam, tem muitas pessoas que são uma referência para nós e que muitas vezes nós não falamos isso para elas. Eu imagino que assim também era Dorcas. Dorcas ou Tabita. Para os gregos, eles chamavam ela de Dorcas.
Para o povo judeu, chamavam ela de Tabita, o que significa que ela tinha trânsito com todas as pessoas ali daquela região de Jope onde ela morava. Era alguém que era conhecido por muitas pessoas e ela não era conhecida negativamente, mas positivamente, pois nos diz que ela usava todo o seu tempo para fazer o bem. É uma parada necessária para nós fazermos e de nós pensarmos como nós temos usado o nosso tempo. Se nós vemos o apóstolo Paulo, ele diz que os dias são maus, aproveitem bem todas as oportunidades. E como nós temos gastado as nossas horas, a nossa vida, o nosso tempo com as pessoas que caminham conosco. E como era conhecida, então, a Tabita? Ela era conhecida como uma discípula. E o que faz um discípulo? Ele segue os passos do seu mestre. E assim ela também, nos passos de Jesus, ela estava usando a sua vida, os seus dons, as suas capacidades para fazer a diferença para dentro daquela sociedade, daquele ambiente onde ela estava. Ela realmente fazia a diferença para aquelas pessoas que estavam com ela, mas, de repente, o texto diz que ela morre, sem muita explicação, mas ali há muitas pessoas para cuidar dela e eles levam ela até a parte superior e quando eles, de repente, chamam o apóstolo Pedro para que ele viesse com pressa. E assim também é na nossa vida. Algumas coisas nós não podemos esperar para depois. Para mim sempre é muita tristeza quando num momento de sepultamento as pessoas então largam tudo e vão lá para participar do sepultamento. Não é ruim de nós fazermos isso, que bom. Como nos diz também o apóstolo Paulo, carregai as cargas uns dos outros e assim vocês estão cumprindo a vontade, a lei do nosso Senhor. Mas ali no meio daquela correria, muitas vezes as pessoas dizem, nossa, precisamos marcar alguma coisa. Nossa, nós nos encontramos apenas nos sepultamentos. Precisamos ter um tempo de nos encontrar em vida, de colocar-nos a caminho e correr, e estar ali presente com as pessoas nos momentos que são realmente importantes na nossa vida, aproveitar os instantes, os momentos preciosos que nós temos na nossa vida. E quando Pedro chega, todas as viúvas ficaram ali chorando e mostrando os vestidos e as roupas que Dorcas havia feito enquanto ainda estava com vida. Quem eram as viúvas? Viúvas eram pessoas desassistidas, pessoas que não tinham recursos, pois uma mulher, quando ela não tinha marido ou quando ela não tinha filho, homem que pudesse zelar por ela, a palavra dela não valia nada naquela sociedade, ela não podia negociar nada e ela ficava completamente desassistida. E para nós, eu imagino que alguns de vocês ainda conseguem lembrar isso. Eu deveria até ter estudado mais sobre isso, mas na verdade eu imagino que até os anos 50, as mulheres não ganhavam nada de pensão, elas não ganhavam nada de aposentadoria. Depois elas começaram a ganhar meio salário mínimo e bem mais recente que as mulheres começaram a ganhar um salário mínimo. Então, durante toda a história da nossa humanidade, a gente vê que as viúvas sempre eram pessoas muito desassistidas. E a Dorcas olha para essas mulheres e ela coloca para essas mulheres, então faz vestidos para essas mulheres. Eu gosto muito de lembrar isso, de saber que como muda a estima das pessoas. Quando a pessoa às vezes engorda um pouco e ela então coloca uma roupa que cabe nela, que fica bem nela, isso na verdade é um remédio, é uma ajuda. Ou quando a pessoa está mais magra e ela coloca uma roupa que deixa ela bonita, elegante, como isso é importante. E assim também cada profissão nossa é muito importante. E assim a Dorcas sabia que com o dom dela ela estava fazendo uma diferença enorme. Eu sempre fico imaginando
Então ela lá costurando e ela também imaginando quais as palavras que ela podia dar de ânimo para aquelas pessoas. E às vezes não precisa nem de palavras, mas só de ter uma nova roupa, de ter uma roupa bonita, aquelas mulheres com certeza, aquelas viúvas se sentiam valorizadas, elas se sentiam amadas. E nós também valorizamos aquilo que as pessoas nos deram, nos ajudaram. E continua, então, Pedro mandou que todos saíssem do quarto. E é muito importante para nós, que nós também possamos ter isso presente para nós. Jesus Cristo não fazia espetáculo com os milagres, com a ressurreição, que assim também nós possamos aprender. Muitas vezes as pessoas me dizem, mas pastor, por que na igreja vocês não fazem testemunho? Tantas pessoas se curam aqui, tantas pessoas aqui mudaram de vida e essas pessoas não têm oportunidade para falar no culto das grandes mudanças que aconteceram na vida. Não é para show, era para a honra, para a glória de Deus, e isso precisa ser semeado na nossa sociedade. As pessoas que foram curadas, que foram ajudadas, elas falam ali no lugar onde elas estão, ali na mudança de vida, no seu testemunho, é ali que elas vão trazendo um fermento novo para dentro da vivência de fé. E o que faz o apóstolo? Ele pede que as pessoas saiam. Em seguida, ele se ajoelhou e orou. Muito daquilo que nós não conseguimos de pé, lutando, acontece quando nós dobramos os nossos joelhos, quando nós colocamos toda a nossa vida sob os cuidados de Deus. É nesse momento em que nós nos fortalecemos. E é ali que também o apóstolo Pedro ensina, quando ele humildemente se ajoelha e coloca a vida da Dorcas sob o cuidado, sob a bênção do nosso Senhor. E eu gostaria de lembrar também para nós, quantas coisas nós temos hoje que um dia a gente já orou por elas. Nós agradecemos. Mas pelo outro lado também, quantas coisas nós temos, quantos privilégios nós já tivemos na vida pelas pessoas que oraram por nós. Quantas coisas nós alcançamos, nós tivemos por pessoas que oraram por nós, que legaram a fé, que abriram portas através da sua oração na nossa vida. E muitas vezes nós não conseguimos nem mensurar isso. Eu vi esses dias na internet um vídeo que eu achei muito interessante, que um neurocientista começou a pesquisar para ver por que as pessoas que oravam, elas curavam mais rápido. E ele sempre já queria fazer este experimento para deixar a oração de lado, para desmerecer a oração. Mas quando ele diz que ele até podia entender que quando você ora, você tem um pensamento positivo e por isso que você ali pode se curar, isso ele até conseguia entender. Mas ele começou a ficar muito impressionado quando tinha pessoas que oravam pelas pessoas, estas também se curavam mais rápido. E que assim nós possamos saber aquilo que nos diz a palavra de Deus em Tiago, uma oração com fé tem muito poder. E assim também, com certeza, muitas coisas foram mudadas na nossa vida através da oração, não só nossa, mas também de outras pessoas que nos querem bem. E assim nós também possamos orar por aquelas pessoas que são queridas e que são importantes para nós. E depois ele virou-se para Dorcas e disse, Tabita, levante-se. E aqui acontece a mudança maior desse texto. Levante-se. Quantas e quantas vezes nós também tivemos pessoas que deram a mão para nós e disseram, levante-se, caminha. Aquelas coisas velhas já passaram, você não precisa viver a sua vida como você viveu até agora. Deus te deu dons, capacidades para você viver de uma nova forma, de uma forma nova e bonita. Levante-se, viva, segure a sua vida nas suas mãos e faça a diferença ali onde você está. As pessoas que não nos deixam como nós estamos. E quantas pessoas também no caminho da vida já hoje nos agradecem, pois nós permanecemos firmes ao lado, quando às vezes elas tinham já desistido. Que bom que nós temos pessoas que nos ajudam.
E que bom quando nós nos deixamos ajudar, mas que bom também quando nós podemos estender a mão, emprestar esperança para aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Que possamos nós, assim, carregar e também nos deixar carregar pelo nosso Senhor. Então, ela abriu os olhos e quando viu Pedro, sentou-se. Pedro pegou-a pela mão, ajudou-a a ficar de pé. Que possamos nós também, ali às vezes hoje você está num momento de dificuldade, olhe para o lado, veja as mãos estendidas. Deus nunca nos desampara, Ele sempre está do nosso lado, e Ele coloca pessoas ao nosso lado para nos deixar de pé, para sustentar as nossas mãos. Segure firme nessa mão, segura na mão de Deus e vai. Continua caminhando, faz uma nova realidade da tua vida. E que possamos nós também olhar para o lado e ver aquelas pessoas que precisam da nossa ajuda, de uma boa palavra, de um momento de estarmos ao lado, pois a vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas a vida só pode ser vivida olhando para frente, para as novas oportunidades que se abrem na nossa vida. E Ele entregou esta viúva, esta mulher para as viúvas, e elas tiveram uma nova esperança. E muitas pessoas ali ao redor creram, pois a vida de Dorcas tinha recomeçado. E que assim também esta palavra traga uma nova fé para nós. Eu quero ir para o final lembrando dessas 3 marcas desta mulher, Dorcas ou Tabita. Ela era uma mulher amorosa. E como nós temos amado, como nós temos cuidado, como nós temos usado os nossos dons para as pessoas, como é o nosso temperamento. As pessoas que convivem conosco se alegram da nossa convivência, nós trazemos a nossa melhor versão para as pessoas que convivem conosco. A segunda marca, ela era uma mulher amada, era uma mulher querida. E assim nós nos deixamos amar, nós nos deixamos cuidar, nós abrimos espaço para que as pessoas nos amem, e ela era uma mulher de fé. E que assim nós possamos também usar o nosso tempo, a nossa vida, para fazer a diferença. Aproveitar o tempo que nós temos para fazer o bem, ajudar as pessoas, sair da teoria e fazer a diferença. Pois é muito fácil nós dizermos: a vida está difícil, as coisas estão difíceis. Quando nós sempre pensamos para grande, a coisa não muda. Mas quando nós mudamos e quando nós começamos a ser úteis para nós e para quem está perto de nós, toda a estrutura ao nosso redor começa a fazer diferença. E termino com uma das coisas que me chamou a atenção nesse texto. Muitas vezes eu li esse texto e me passou batido. Pedro ficou muitos dias em Jope, na casa de um curtidor de couros chamado Simão. Quem era um curtidor de couro? Simão, curtidor de couro, era alguém que não podia ir sempre para a sinagoga, não era alguém que podia ir para o templo, pois ele vivia pegando em coisas mortas e as leis de pureza e de impureza na época o afastavam da sociedade. E o Pedro vai lá naquela casa e diz: independente da tua profissão, o importante, aquilo que nos purifica, é aquilo que é por dentro. São os nossos sentimentos, a nossa fé. É isso que faz a diferença. Não aquilo que nós pegamos, aquilo que nós fazemos, mas é a nossa vida, como nós a colocamos para ajudar as pessoas que convivem conosco. E que assim também nós e a nossa casa possamos servir ao Senhor, possamos nós ser discípulos do Senhor, nos colocar a caminho do Senhor, sermos um pequeno Cristo para aquelas pessoas que convivem conosco, principalmente daquelas pessoas mais necessitadas. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. Com esta fé, com esta certeza, queremos nós louvar ao Senhor cantando quão bondoso amigo é Cristo. Bondoso amigo é Cristo,
revelou-nos seu amor e nos manda que levemos a seus pés a nossa dor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. É porque não confiamos tudo a Ele em oração. Andas triste e carregado de pesares e temor. A Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhe isso em oração, e por seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou, quando para ver remido o culpado se encarnou, derramou precioso sangue para as manchas nos lavar, gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. Jesus Cristo é o nosso maior e melhor amigo. É aquele que está ao nosso lado, é aquele que morreu pelos nossos erros, para que o amor de Deus nos alcance, para que o nosso relacionamento com o Pai seja restaurado. Por isso, por tudo que Deus tem feito, por todo o seu cuidado e amor, nós queremos chegar a Ele em oração. Grandioso Deus e Pai, obrigada, Senhor, pelo dom da vida e pelo cuidado através do nosso caminhar nos dias que Tu nos dá aqui na terra. Perdão, Senhor, te pedimos, pois muitas vezes buscamos viver segundo a nossa vontade e nos desviamos da Tua palavra, da Tua condução e orientação. Concede-nos, Senhor, que sejamos limpos e renovados por Ti. Dá-nos a força necessária para seguirmos este caminho. Dá-nos discernimento diante de tantas notícias que ouvimos, de tantas escolhas que temos que fazer. Aquieta-nos, ó Pai, aquieta os nossos corações e ensina-nos a vivermos pela Tua sabedoria. Colocamos sob os Teus cuidados o nosso tempo, o nosso viver, as nossas famílias, os nossos irmãos. Guia-nos, Senhor, sob a Tua bondade e os Teus passos, para que estejamos firmes em Ti, nossa rocha inabalável. Também estão aos Teus cuidados, Senhor, as famílias que sofrem por perder um ente querido, por motivos de doença física ou emocional, por não terem o alimento ou trabalho para o sustento, por sofrerem diversos tipos de violência, por terem familiares saindo para trabalhar, não sabendo se voltarão, por não Te conhecerem. Senhor, ouve o nosso clamor e a nossa oração. Assim, tudo entregamos aos Teus cuidados e pedimos a Tua resposta no Teu tempo e segundo a Tua vontade. Quando ouvimos, Senhor, a oração que Jesus Cristo nos ensinou, cantando. Santificado teu nome, teu reino venha,
se faça. O nosso pão vem hoje dar, nossas dívidas perdoa, como nós a quem nos deve. E livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim, depois da palavra que nos é trazida, dos hinos que nós louvamos a Deus, queremos seguir para mais um dia sob a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a sua paz. Que assim nos abençoe o Trino Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que nós possamos seguir para mais um dia, para mais uma semana, guardados pelo Senhor. Antes de nos despedirmos, acompanhamos o pós-lúdio Deus enviou seu Filho amado. Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Na cruz pagou os meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Um dia eu vou cruzar os rios, verei então um céu de luz, verei também que em plena glória, vitorioso vive e reina meu Jesus, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque ele vive.
está